Vamos embora. Galera, 3 etapas para se atingir a excelência no jiu-jitsu, né? 3 etapas para atletas master, público master, alcançarem o desenvolvimento físico e ter excelência no jiu-jitsu, certo? Não tem problema ter adulto assistindo não, mas as orientações principais é para o público master. Então vamos embora. 3 etapas só. A galera tá questionando muito no meu direct. Professor, por que 3 etapas só? Isso é muito fácil. É um milagre? Não, tem nada de milagre não. Tem eficiência e qualidade. Então assim, talvez você pense que é bom demais para ser verdade, né? 3 etapas para a gente cumprir. Todo mundo pode pensar, não funciona. 3 etapas, tudo que envolve o treinamento, só 3 etapas. Eu sei que você se lesiona, eu sei que você tem lesão com frequência, que você vive cansado, que você não tem gás e principalmente força. Preste atenção nessa questão força, né? Valência, força. Então assim, eu garanto que vocês ficarem aqui até o final dessa aula, vocês vão ter o entendimento dessas 3 etapas e vão poder aplicar esse passo a passo dessas 3 etapas e com certeza vocês vão melhorar a condição enquanto atletas de jiu-jitsu, né? E falando nessas etapas, a gente vai começar aqui logo com uma prova, né? A gente tem uma prova. Eu tenho aqui alguns vídeos de clientes meus, de alunos antigos, né? Que a maioria dos nossos alunos presenciais são antigos. E tem aqui 3 depoimentos para vocês poderem perceber que não é atleta profissional que consegue desenvolver o desempenho. O atleta amador também pode conseguir desenvolver o desempenho e melhorar essa condição prática no jiu-jitsu. Então eu vou tentar virar a tela aqui para transmitir essa questão aqui do depoimento e depois eu volto a falar. Ó, eu dar o start aqui, posso soltar. Fala galera, me chamo Márcio, aluno do professor Adriano Coringa há mais de 10 anos. Em 2012 procurei o professor Adriano Coringa para voltar a treinar jiu-jitsu. Só que já tinha 32 anos, 96 quilos, e o professor Adriano Coringa abraçou a ideia e através de suas orientações e seus treinamentos consegui baixar de peso, competir na Master 2 Leve no Rio de Janeiro, onde trouxemos essa medalha aqui, muito importante para o nosso processo. Valeu muito a pena o treinamento do professor Adriano Coringa, no qual até hoje continuo treinando, manter meu peso e manter a minha saúde, que é o mais importante. Esse eu confio, esse eu garanto. Aí galera, meu nome é Jorge Rodrigues, mais conhecido como Jorgão. Sou master já há algum tempo. A minha maior dificuldade no mundo da luta, quando eu ingressei, era não saber treinar. Treinava demais, treinava errado, mas aí, graças ao método do Adriano Coringa, ele conseguiu me corrigir. Eu comecei a treinar menos e treinar certo. Né? E com essa evolução nos treinos, né, de treinar certo, consegui vários objetivos, que foi ser campeão em várias organizações de MMA e no jiu-jitsu também. Então isso me trouxe longevidade no mundo da luta e até hoje dou aula e treino em alto rendimento, sem me lesionar, sem me machucar de nenhuma forma, isso graças ao Adriano Coringa aí, ao método dele. Olá, gente, meu nome é Amires, eu tenho 39 anos, eu sou atleta master, né, estou nesse meio aí há 5 anos e meio, e assim, eu tinha muita dificuldade de concentração, de condicionamento físico, resistência, me lesionava com muita facilidade, e com o trabalho que o Adriano foi realizando comigo, né, com essa especialidade dele, melhorou meu condicionamento físico, minha concentração, minha alimentação, não me lesiono mais. Eu tenho um problema na coluna desde nascença, que ele melhorou significativamente, né? E esse método dele foi ajudando também na minha vida pessoal, né? No meu foco, na minha concentração, no meu sono, a qualidade da minha alimentação, meu desempenho nas minhas atividades diárias, né? Com isso eu alcancei uma qualidade de vida significativa, a qualidade do meu sono, né? O problema da coluna que eu tinha totalmente outra realidade, a realidade de vida que eu tenho hoje, uma qualidade de vida realmente que mudou, né, para melhor.
E com isso eu também consegui a aprovação no TAF, no concurso que eu estava estudando, justamente porque mesmo na correria diária, com o trabalho que ele me proporcionou, eu tive um funcionamento exemplar, consegui passar no TAF no concurso físico que eu fiz, né, com muita tranquilidade, e assim, eu sou eternamente grata a esse trabalho maravilhoso que ele desempenhou e ainda desempenha na minha vida. Muito obrigada, Deus. Vendo aí, galera? Algum depoimento, 3 pessoas. Jorjão, atleta profissional. Só que Márcio e Amires, atleta amadores, vamos dizer assim, o público convencional, se é que a gente pode chamar assim, né? E que a gente tem resultado, galera. Se eles conseguiram, qualquer pessoa pode conseguir, independente da sua condição e necessidade, certo? Então, assim, antes de explicar quais são essas 3 etapas, como vai executar, eu quero falar para vocês como é que eu cheguei a essa conclusão dessas 3 etapas. Então, tem uma galera de fora do Brasil, de fora de Natal, tem muita gente fora de Natal mais do que daqui. Então, assim, meu nome é Adriano Coringa, eu sou faixa preta 3º grau de Jiu-Jitsu. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade Potiguar, sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Bases de Prescrição de Treinamento pela extinta Universidade Gama Filho de São Paulo. E comecei no Jiu-Jitsu em 96, com 16 anos de idade, né? E como muitos aqui, que começaram um tempo atrás, e que estão tentando começar, todas as dificuldades, conseguir superar todas as dificuldades dos atletas amadores enfrentam, né? A dificuldade foi tão grande que eu comecei em 96 e só consegui vir me graduar faixa preta em 2009, pouco mais de 10 anos, já era quase master. Então, assim, fácil nunca será, né? Mas a gente tem que enfrentar o desafio, saber o que quer e buscar a melhora. Então, assim, passei por tudo isso, eu não tinha uma equipe de preparação, a gente era o único técnico que orientava para a gente fazer tudo, desde a parte de treinamento, preparação, nutrição, aquela questão toda de campeonato. E uma coisa que o atleta profissional tem, né, uma equipe multidisciplinar que o atleta amador não tem, precisava associar muito essa condição de trabalho, estudo e treino, né, porque o atleta amador tem que trabalhar para se manter treinando e principalmente conseguir competir, porque tudo tem custo. E o pior de tudo, sempre eu estava muito cansado, sempre eu estava super treinado, né? O super treinamento caracteriza que você passou do ponto, você treinou demais. Isso é uma máxima, é uma constante em atletas amadores de jiu-jitsu e causa muitas lesões, né? O que precisa estar parando, tipo mês a mês ou períodos frequentes, tem que parar para tratar lesão. Porque assim, você sofre uma lesão, pequena que seja, se você não trata essa lesão, vai virar crônica e pode virar uma questão grave que vai fazer você interromper seu treino obrigatoriamente. Então assim, até que finalmente eu descobri através da minha namorada, que hoje é minha esposa, que já era praticante de musculação e estudante de educação física, todos os benefícios que relacionam a musculação, o treino de força, com a prática do jiu-jitsu. Até mais do que a prática do jiu-jitsu, é uma condição de saúde. Ela proporciona muita saúde, vigor físico e qualidade de vida. E com isso aí o jiu-jitsu se enquadra, né, como esporte. Então assim, ganhei músculo, que todo mundo sabe hoje que músculo é uma garantia de saúde. E é vamos dizer assim, a usina do corpo. Principal de tudo, ganhei força, ganhei muita força. Essa valência física é o ponto-chave do nosso trabalho, né? Melhorar a força. Com isso aí eu consegui me enquadrar melhor na minha categoria, porque era um desce e sobe de peso, que isso é um complicador, o que tem a diminuição de lesões devido ao corpo mais fortalecido e a categoria ser estabelecida. Eu determinei a minha categoria e não tinha mais essa de estar batendo peso não. Então uma das principais coisas que parou de acontecer comigo foi lesão recorrente, né? Lesão crônica. E aí foi até então, como faixa colorida e competidor amador, eu perdia mais do que ganhava. Eu não tenho vergonha de dizer isso, é uma coisa normal, é uma constante na vida de um atleta amador, por falta de planejamento e direcionamento, né?
Então, assim, após essa minha entrada na musculação e a questão do fortalecimento como um contexto geral, eu vim conseguir ser campeão estadual, campeão do Nordeste, basicamente competições regionais. E com isso, a minha qualidade de vida melhorou muito, né? Até que finalmente eu descobri, entre aspas, o caminho das pedras, né? Resolvi dar essa aula. Por que eu resolvi dar essa aula? Muitos alunos dizem, Coringa, você tem que estar no online. Você tem que conseguir difundir mais esse seu sistema de treinamento, né? Porque método de treinamento é uma coisa, sistema de treinamento é outra. Eu não tenho um método de treinamento, eu tenho um sistema de treinamento. O método de treinamento ele vai se enquadrar em intervalado, contínuo ou intermitente, que é o caso das lutas, né? Então, para você poder ir além de só estar treinando e se cansando, ficar fadigado e acumular lesões. A gente tem que ter um sistema de treinamento pré-determinado para a gente conseguir superar essas dificuldades aí, ter direcionamento no treino. Então, assim, eu vejo muito que está sendo vendido, próprios alunos que chegam no presencial, o pessoal que é mais novato, diz, rapaz, eu comprei uma consultoria e o professor liberou a planilha, mas eu não sabia para onde ia. Por quê? Porque lá só tem uma sequência de exercício. O exercício é o mais fácil, família, tem tudo no YouTube. O difícil é conseguir adequar esse exercício à sua condição e necessidade, né? Que aí são os estímulos que vão gerar adaptação. Para isso que servem os exercícios, para estimular e a gente conseguir estabelecer essa questão das adaptações. Então, assim, eu vejo que eu venho muito na contramão do mercado, em que a galera vem usando só o exercício como a prioridade. O exercício não é a prioridade. A prioridade é o método. A prioridade é como você vai fazer esse exercício. O que você está causando de estímulo em todos os sistemas, não só no sistema músculo-esquelético, mas sistema cardiovascular, sistema respiratório, enfim. Qual estímulo você está causando e qual adaptação você vai receber no fim da semana, no começo da outra semana e no contexto geral. Então, assim, para falar melhor quais são essas etapas, eu tenho que falar nos erros, né? Eu tenho que abordar um pouco os gatilhos que desencadeiam, vamos dizer assim, essa sabotagem o que sabota o desenvolvimento físico. Que gatilhos são esses? É porque a gente falar em erro no treinamento é muito complicado. Falar em erro e em acerto. Então, assim, um gatilho bem negativo que sabota o desenvolvimento físico, que o Master acomete muito, é excesso de treino. Esse é o pior de todos. Todo mundo acha que treinar mais é melhor. Treinar mais não é melhor. O que é melhor é treinar de acordo com a sua condição e necessidade. Outra condição importante é o treino aleatório. Você chega na academia e não sabe o que vai fazer. Aí, geralmente, o cara escolhe o que ele gosta de fazer. É uma rosca bíceps, é um supino, porque é isso que ele está vendo no espelho. É a parte da frente do corpo, é o que ele está vendo sendo impulsionado, né? Essa questão da seleção de exercícios através do que você gosta de fazer. É o treino aleatório. Outra roubada é chegar, combinar com o parceiro e fazer o treino do parceiro. Só que o parceiro tem uma individualidade dele. Tem as particularidades dele, você tem a sua. Então, você fazer o treino do seu parceiro é aquela questão. Você está só num espiral. É a condição do treino aleatório. Outra coisa que piora muito a condição é a concorrência de treinamento. Quando é que eu vou ter concorrência de treinamento? Muitas vezes quando a gente usa um esporte como preparação para outro esporte. Exemplo, corrida. Achar que a corrida vai melhorar o teu gás no jiu-jitsu. Corrida vai melhorar o gás na corrida. Bicicleta, natação, enfim, crossfit. Crossfit é uma incidência maior de questionamento e de atletas que vão para a turma de crossfit achando que melhora. Só que o crossfit a gente tem que entender que é um método intervalado, quase que não tem descanso. É muita porradaria, então porradaria já tem no jiu-jitsu, já é muita intensidade e muito desgaste metabólico. E psicológico também, né? Porque é aquela competitividade infinita. Então, assim, você vai usar uma modalidade de preparação para outra modalidade, sendo essa modalidade um método diferente, que a luta se enquadra como uma modalidade, um método intermitente, e aí você está gerando a concorrência de treinamento, gerando fadiga, super treinamento
e excesso de treino. O principal, a falta de uma equipe multidisciplinar. Isso é foda, porque o custo aumenta e a responsabilidade aumenta também. Porém, o mínimo que o atleta amador tem que ter é um preparador e um nutricionista. Isso é o mínimo, galera, é o básico. É o básico que vai funcionar. Porém, se a gente for falar em atleta profissional, ele tem que ter um preparador, um nutricionista, um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo e outro profissional, um ou outro que possa agregar nessa condição dele. Porém, o atleta profissional, galera, ele só treina. Ele vive para treinar, descansar e fazer prevenção. Diferente do atleta master que tem uma profissão, que geralmente ele passa 2 expedientes trabalhando para ele ir para o treino, ou ele vai antes do expediente e do treino, ou seja, não tem descanso, família. Isso é o principal. Não existe adaptação satisfatória positiva sem o descanso, que se refere à recuperação, não só muscular, mas de todos os sistemas. Se engana quem pensa que a recuperação é só muscular. Se engana ferozmente, né? E se auto-sabota sem saber. Então, assim, faz restrição calórica, fica nessa onda de bater peso. O master que bate peso é uma roubada, porque o jiu-jitsu, a gente sabe que pesa e vai para a baia para esperar a luta. Então, assim, você passa o camp, que a gente chama o camp, um período de 3 meses no mínimo fazendo a preparação, economizando seu corpo, comendo e bebendo do bom e do melhor, para melhorar todas as suas valências físicas e sua condição atual. Quando chega na pré-competição, no dia da competição, você está em processo de desidratação severa e desnutrição, porque você zerou carboidrato, você está comendo menos de 50% do que seu corpo precisa para ter uma manutenção satisfatória e se sabota no dia da competição. Isso acontece muito com o pessoal do MMA também. Então, assim, você treina que nem um leão. Todos os meses você treina que nem um leão. Só que quando você vai para a competição, esse leão não consegue engolir o adversário porque você está desidratado, você está abaixo do peso, você está desnutrido e a energia se esgota rapidamente. E aí você fica sem entender. O que aconteceu? O que aconteceu, galera, foi que você estragou tudo com esse processo de hidratação e de nutrição. É uma roubada bater peso. É melhor você construir o corpo em relação a músculo, a ganhar massa muscular e se enquadrar na categoria de cima, que possivelmente seja a sua categoria ideal, do que você bater peso achando que vai ter vantagem lutando com um cara da categoria de baixo, só que o cara está no peso certo dele e você está vindo desidratado batendo peso, ou seja, vai perder de um cara que tem uma condição menor, mais baixa do que a sua geralmente. Né? Então, basicamente, o que poderia ser os erros norteia essas questões que eu estou falando aqui. E vamos adiantar o carro e eu vou falar aqui rapidamente dessas 3 etapas que envolvem o desenvolvimento físico. Né? Então, nessa perspectiva, a gente tem fortalecimento muscular, pode ser chamada a primeira etapa, o desenvolvimento físico sendo a segunda etapa, e a terceira etapa eu julgo ser mais exclusiva para a galera que é competidor nato, aquele cara que tem o calendáriozinho de competição dele, que participa de várias competições durante o ano, que é o ajuste metabólico. Durante o período competitivo, no nosso ponto de vista, do nosso planejamento aqui, do nosso sistema de treino, o ajuste metabólico é a menor fase, é onde tem o treino mais intenso, direcionado de acordo com tempo de luta, sua categoria, né, faixa etária, aquela coisa toda estratégica. Dá um passo aqui. Então, vamos abordar um pouquinho essa condição do fortalecimento muscular. Estão falando do grupo aí, perguntando onde é que está a live. Desculpa aí, galera, a questão do contratempo aqui do YouTube para o Instagram. Então, assim, vamos dar uma pincelada aqui no fortalecimento muscular. Então, o fortalecimento muscular, a gente pode enquadrar a iniciação ao treinamento. Como é que a gente vai fazer essa iniciação ao treinamento? A gente tem um planejamento de desenvolvimento de consciência e coordenação motora. Consciência corporal e coordenação motora. Quem é antigo na luta
E essa galera do surf que está aí sabe que a consciência corporal se refere a você dominar os seus movimentos, você saber o que é que você está fazendo sem estar se olhando no espelho, né? É aquela coisa do subconsciente, que é treinável, essa condição da consciência corporal. E ainda mais a coordenação motora. Então a gente tem uma sequência de exercícios complementares que majoritariamente é quando a gente treina em circuito, que a gente usa esses exercícios como aquecimento na forma de preparação para o treino principal, que seria o treino de força, né? Então a gente usa os exercícios complementares, que muitos chamam de exercícios funcionais, porque todo exercício é funcional, se causa estímulo e adaptação é funcional, né? Então não tem aquela coisa, é uma nomenclatura mercadológica, essa parada de treinamento funcional, que desmistifica essa questão do exercício básico e o exercício complementar. Então, segundo ponto do fortalecimento muscular, adaptação ao treino de força através das progressões de carga, para permitir que essa musculatura do nosso corpo fique forte e potente. A condição de ficar forte, galera, difere de ficar grande. O fortalecimento muscular não está restritamente relacionado com tamanho. É aquilo que eu digo, de vez em quando eu faço uma postagem e afirmo que é muito diferente ser forte de ser grande. Pode ter um cara grande e forte, pode, mas não é comum. É comum a gente ver o cara ser forte ou ser grande, né? Geralmente o cara magro tem muita força por um bom desenvolvimento físico, é um cara atlético. Porém, o cara grande não consegue ser atlético, ele é só grande por fatores inúmeros, né? O principal dele é artifícios ilusórios, né? O uso de produtos que são proibidos, principalmente para atletas profissionais. Depois a gente aborda mais isso aí. Então, assim, com essa condição do fortalecimento muscular, de deixar o corpo forte, no sentido de aguentar a porrada, aguentar tranco, impacto, né? Porque na luta tem muita percussão, tem queda, tem porrada, tem prevenção de lesão. Para que eu preciso ter o fortalecimento muscular? Principalmente para prevenção de lesões, que isso é o que vai interromper a sua caminhada enquanto atleta amador, e até mesmo profissional, né? Então, ser forte é uma necessidade. Ser grande, isso aí vai ser uma condição genética sua, de você ter uma boa genética e ter um desenvolvimento físico em relação ao acúmulo de músculo. Então, assim, a gente tem que ter um ganho de força expressivo e, consequentemente, um acúmulo de massa muscular. Esse ganho de força se refere à questão da força máxima. O quanto eu consigo desenvolver de força de carga em uma única repetição. Esse é um conceito bem básico de força máxima. E a força máxima, galera, arrasta a força relativa. A força relativa se refere no confronto. Eu sou peso leve, tenho uma faixa etária de Master 3, né? E então eu tenho que fazer um treino de força máxima para que isso arraste minha força relativa, e quando eu for me confrontar com outro atleta da minha mesma faixa etária e peso, eu tenha mais força do que ele. Isso vai ajudar na hora do domínio da luta, nas transições e principalmente do domínio, né? Então, assim, outra coisa que a gente vai ganhar com fortalecimento muscular é o equilíbrio muscular entre os segmentos. É muito comum a gente ver aquele cara que é gigante em cima, só que as pernas são praticamente atrofiadas. Perna e glúteo o cara não tem. Agora o ombro e o peito do cara é sinistro. Vem bater, chega antes do que ele, né? Então, assim, o equilíbrio muscular é uma vertente que a gente tem que tentar equilibrar. O que a gente desenvolve de carga para empurrar, puxar, a gente também tem que conseguir agachar. Então, nesse contexto de fortalecimento muscular e desenvolvimento da força máxima, galera, a gente tem uma variável que é usada no nosso treinamento, que a progressão de carga vai se relacionar com o seu peso corporal. Como eu vou ter uma referência de fortalecimento muscular? Equilíbrio entre os segmentos e, principalmente, o desenvolvimento de cargas em relação a 100% do seu peso corporal.
Só que, o que é que a gente vê em relação à progressão de carga? Margem de repetição relacionada à percepção de esforço. Todo mundo só treina para hipertrofia praticamente, ou a hipertrofia ou emagrecimento. Com isso, todos acham que todas as margens de repetição e percepção de esforço tem que ser bem alta. Não é assim, a percepção de esforço tudo bem, tem que ser alta, porque na luta toda hora a gente está acima do limiar em relação à percepção de esforço. Porém, como a gente vai desenvolver essa percepção de esforço, não é com 15 repetições, 20 repetições ou fazendo circuito, porque essa condição de resistência a gente já tem muito caracterizado na luta. Então, se a gente for trabalhar isso na preparação física, a gente vai estar gerando também uma concorrência de treinamento. Eu estou treinando só resistência praticamente, só que com foco em hipertrofia. Aí o cara nem consegue ficar hipertrofiado nem resistente, porque tem uma concorrência severa, uma vez que o cara que treina jiu-jitsu, ele é viciado na arte. Eu sou viciado no jiu-jitsu. Eu queria treinar jiu-jitsu todo dia. Não posso, primeiro, pela condição do trabalho, e segundo, que é muito desgastante. Não tenho mais 20 anos, não. Então, assim, tem que ser planejado. Então, para isso, a gente tem método de desenvolvimento de força máxima com pouquíssimas repetições. E aí eu posso exemplificar de 1 a 3 repetições. Quem já treinou aí de 1 a 3 repetições? Um bloco completo, fazendo treino de força máxima. É um treino que não pode fazer todo dia, porque senão estoura. O gasto energético é muito alto, a demanda metabólica é muito alta e principalmente a tensão muscular, que se refere a essa condição do fortalecimento, a tensão muscular é excessiva, então não deve ser muita repetição. Tem que ser baixa repetição para aumento da força máxima e arrastar a força relativa para quando a gente for lutar com outro cara a gente conseguir dominá-lo, Então, dentro disso aí, a gente vai partir, vamos dizer que a gente passou a fase da iniciação propriamente dita até chegar no fortalecimento muscular, que ainda faltou eu falar em recomposição corporal dentro do fortalecimento muscular. Se o cara é muito magro, ele tem que ganhar massa muscular. Se ele é muito gordo, ele tem que emagrecer. Então, assim, com o ganho de massa muscular, ele consegue fazer a recomposição corporal. A gente não trabalha primeiro o emagrecimento para depois trabalhar a hipertrofia. É em conjunto. Então, vocês viram o depoimento de Márcio, pouco tempo atrás. Ele conseguiu a recomposição corporal, galera, de peso super pesado, de pesado de 98, 100 quilos, para peso leve. E numa condição de atleta master que tinha muitas obrigações pessoais e profissionais, em 2 anos ele conseguiu a recomposição corporal e foi pódio no Internacional Master, com a particularidade de estar parado 10 anos. Então isso não é para todo mundo não, viu, galera? Vamos dar o pulo do fortalecimento muscular para o desenvolvimento físico. Aqui o coco fica mais seco e aqui o nó arrocha mais. Então o desenvolvimento físico a gente tem como referência essa condição do aumento da força máxima e a expressividade da força relativa, desenvolvimento da potência muscular, força versus velocidade. Então, partindo do princípio que eu já fiz a adaptação ao treinamento, com a progressão de carga, o desenvolvimento físico, a gente bate mais forte nessa condição do aumento da força máxima. Galera, tudo é isso. Tudo é a força máxima. Tem que aprender a treinar assim, pesado, com poucas repetições, no mínimo o primeiro ano de treinamento, porque nada vai acontecer no mês da frente não tem uma pílula mágica, não tem uma injeção que seja um milagre, como me questionaram na semana. Você tem um milagre? É que você... Não tem um milagre, eu tenho um sistema de treinamento bem efetivo e consciente, e o principal, que cuida e preserva a saúde, tanto previne como promove, somente isso interfere diretamente na sua qualidade de vida. E dentro volta um Rafa, gentileza, dentro do desenvolvimento físico ainda, a gente ainda tem o desenvolvimento da velocidade de resistência, que isso aí é um passozinho mais à frente nessa condição do desenvolvimento físico. Só que, galera, o desenvolvimento físico é propriamente dito o desenvolvimento das capacidades físicas, das qualidades físicas que eu acabei de falar.
Força, potência e velocidade, basicamente, né? Tem outros fatores que envolvem, só que, tipo, eu não estou falando para uma turma de estudante universitário, eu estou falando para pessoas que querem melhorar o seu desempenho. Então, se eu for me atentar aqui, eu me amarrar muito a condições técnicas, a gente vai estar perdendo tempo, tá beleza? Então, vamos botar o barco para andar. Terceira fase, preste atenção, primeira fase, fortalecimento muscular. Segunda fase, desenvolvimento físico. Terceira fase, ajuste metabólico. Aqui é onde eu julgo aquela questão de atletas competidores, o pessoal assíduo na competição. Isso implica que seja um pessoal mais experiente, né, que está procurando competição constantemente. Então, ajuste metabólico nada mais é do que a organização do treinamento em relação a tempo de luta e estratégia. E isso pode ser feito tanto na preparação física como em conjunto com o treino técnico. É uma dificuldade muito grande essa condição do ajuste metabólico, porque geralmente o cara que faz a preparação física, ele não tem um conjunto de amigos, o professor do jiu-jitsu dele não faz essa parte da pré-competição. Ele só faz o quê? Treino de porrada. Treino de porrada e mais treino de porrada, sem estratégia. Isso não leva a lugar nenhum, a não ser super treinamento e lesão. Tá ok? Vamos botar o carro para andar. Galera entrando ainda mais. Valeu, galera. Vamos embora. Então, assim, vamos dar uma viradazinha de chave para a gente conseguir botar o carro para andar aqui. Falando de estratégia um pouco e dessas 3 etapas. Os gatilhos negativos que sabotam o nosso desenvolvimento físico, que pode ser chamado dos erros, e eu falei das 3 etapas aqui bem rápido para a gente poder conseguir concluir o conteúdo aqui. Galera, eu tô com uma equipe aqui, cacete, muito boa, uma equipe pegada com Deus para a gente conseguir promover o treinamento com qualidade para vocês. Então, assim, a gente não tem uma receita, não. A gente tem uma análise em relação a condições e necessidades dos nossos alunos enquadrado nos princípios do treinamento. Aqui tudo é baseado em princípios e métodos de treinamento. Eu não inventei nada, ok? É tudo baseado em evidências e, mais que evidências, provas, práticas. Eu sou um cara prático. Então, o que a gente está falando aqui, eu tenho como provar em mais de 50 pessoas, porque a gente está há mais de 10 anos na estrada como professor, tá? Pode parecer pouco para uns e mais para outros, isso aí já é muito satisfatório. E a gente vem conseguindo impactar positivamente nas pessoas que estão acreditando no nosso trabalho. Eu estou julgando que vocês estão acreditando no nosso trabalho, mesmo o pessoal que é de fora de Natal, que se inscreveu e está aqui assistindo. Vamos para frente. Então, assim, se você chegou até aqui, você já conheceu as 3 etapas, você com certeza está em busca de um passo a passo e de como executar esses 3 passos. Aí a conversa muda, porque esses 3 passos vão virar um mundo de aprendizado, de sequência a ser seguida e respeitada. Volto para o ponto do planejamento e direcionamento. É claro que apenas uma aula não tem tempo, ainda mais com esse problema técnico que a gente teve em relação ao YouTube e o Instagram. Peço desculpa para quem chegou depois, que entrou depois. Essa live ia ser transmitida, essa aula ia ser transmitida pelo YouTube. A gente ia compartilhar uma tela, estava uma parada organizada desde manhã, porém, problemas que fogem ao nosso controle. A gente tem que ter paciência e achar um meio de conseguir passar o conteúdo para vocês. E o meio mais fácil foi vir aqui para o Instagram. Então, assim, é claro que em apenas uma aula, a gente não tem como ensinar tudo o que é preciso para vocês. Mas se você realmente quer mudar, você quer uma mudança, você quer uma virada de chave, você quer melhorar a sua condição enquanto praticante de jiu-jitsu, antes de ser atleta, ser praticante de jiu-jitsu, você quer ter uma boa qualidade no treino, você quer ter a condição de acordar no outro dia sem estar todo quebrado, parecendo que se apanhou todo mundo e que uma carreta passou por cima de você. Era assim que eu me sentia enquanto atleta amador, que eu não tinha direcionamento e planejamento no meu treino, beleza? Então, assim, se você está comprometido com essa questão da preparação física, é preciso ir além, galera.
É preciso ir além e acreditar que tem a mudança. Então, assim, foi pensando nesse compromisso e no que não está sendo oferecido no mercado que eu resolvi criar esse método junto com a minha equipe, que a gente batizou de Jiu-Jitsu Explosivo. O cara que treina Jiu-Jitsu e que é atlético, ele vai ficar atlético e ter um bom desenvolvimento no Jiu-Jitsu dele. Então, o que é o Jiu-Jitsu Explosivo, família? O Jiu-Jitsu Explosivo é um sistema de treinamento, é um programa de treinamento que usa essas 3 etapas como planejamento, como pilares principais da preparação física. Mais uma vez, fortalecimento muscular, desenvolvimento físico e ajuste metabólico. E vai te preparar de uma maneira correta, desde a adaptação ao treinamento, sem pular etapas. Isso é um ponto-chave também. Se pular etapa, tchau. Não vai conseguir o desenvolvimento físico. Vai evitar lesão, vai evitar excesso de treinamento, vai te dar força, velocidade e o famoso gás. Todo mundo questiona o gás. Coringa, e o gás? E o gás? E o gás está dentro do bujão. O que a gente tem que trabalhar é desenvolvimento físico para melhora e aumento do condicionamento geral. A gente tem que focar no condicionamento. O quanto eu consigo ficar condicionado para desenvolver as minhas valências físicas em relação ao que está sendo passado ali no treino de jiu-jitsu e na luta propriamente dita de competição, né? Então, assim, como é que isso aqui vai funcionar? Coringa, como é que vai funcionar essa questão desse sistema de treinamento? Primeiro, a gente faz uma leitura de uma anamnese completa que a gente passa para o aluno. Uma entrevista. Então, eu tenho que entrevistar o meu cliente, o meu aluno, para me saber todas as particularidades dele. Todas. Vida pessoal, se ele dorme bem, se não dorme, como é o trabalho, se trabalha muito, se perde noite de sono, se é escala, se é expediente fechado. Em torno da condição dele atual, necessidades, né? Que podemos dizer que são os objetivos. Então, assim, tem que ter exame, se todo mundo tem lesão. Meu irmão, eu fiz uma estatística, galera, com o pessoal do jiu-jitsu, e 80% deu de que todo mundo tem lesão. De 100%, 80% tem lesão. Então, assim, a gente tem que fazer uma consultoria, um acompanhamento individualizado para desenvolver esse plano de treinamento. Então, assim, a gente tem a anamnese em mãos e os exames necessários. Você terá uma sessão de consultoria, a gente vai fazer uma entrevista assim online ao vivo para me melhorar essa condição dessa entrevista, além da anamnese que você vai ter no link lá e preencher. Você vai receber o plano de treinamento montado por mim posteriormente dessa resposta de anamnese e entrevista online aqui, né? Eu estou explicando como é que vai funcionar essa questão do desenvolvimento, né? Além disso, você vai receber um curso, que é essa proposta aqui dessas aulas. Antes de liberar qualquer planilha de treinamento, você tem que assistir as 3 aulas referentes ao fortalecimento muscular, ao desenvolvimento físico e ao ajuste metabólico. Para que, Coringa, eu vou ter que assistir essas aulas? Para você, quando for desenvolver a sequência de exercícios que eu vou passar para você saber o que você vai fazer e como você vai fazer. Isso é o diferencial. Exercício não é o diferencial. É muito importante o planejamento. Porém, é o direcionamento e o planejamento de acordo com a sua condição e necessidade, né? É assim. Então, assim, vai ser entregue as aulas do curso. Você vai ter que passar as etapas, executar cada uma delas, né? Serão as aulas entregues por etapas para que você não caia na tentação de pular etapa. Tem que respeitar, tem que desenvolver a disciplina, virar a chave da disciplina e do comprometimento. Eu tenho essas etapas a cumprir caso eu queira melhorar o meu desempenho físico, né? Então, assim, a primeira aula referente a esse curso vai ser terça-feira, dia 19, e vai ficar gravada posteriormente só para o pessoal que se tornar aluno, né? Aqui a gente já está no passo a passo da estratégia no contexto geral. Só um minutinho, galera. Estou me orientando aqui, que essa parada do YouTube
Daí a gente vai conhecer todos os módulos. Das 3 etapas vocês vão conhecer o módulo para poder posteriormente receber a planilha de treinamento. Então assim, o módulo de introdução. Aqui você vai saber exatamente o módulo de introdução. Você vai saber exatamente qual vai ser a sua caminhada para atingir excelência. O que é excelência? O desenvolvimento do físico completo. O que será preciso para alcançar? Além disso, você saberá como acessar o bônus. Tem uma estratégia de bônus dentro do programa de treinamento, né? Não é só a aula e a plano de treino. Tem os bônus porque é um plano fechado, né? Com muita coisa bacana. Uma comunidade fechada no Facebook. Tem tudo, galera. Fiquei surpreso, tem tudo. E, volta só um módulo aí, Rafa, por gentileza. E o que será preciso. Então, assim, na comunidade a gente vai ter troca de informação, vou ter feedback de vocês, vocês vão poder falar entre si, gerando muita dúvida para mim conseguir ajudar vocês com mais detalhe, beleza? Então, assim, módulo de preparação, a gente falou do módulo de introdução, agora vamos para o módulo de preparação. O módulo de preparação é preencher a anamnese. Segunda condição, quais são os exames necessários? Vai depender da sua condição atual. Você tem lesão, você não tem lesão, você tem patologia, você vai ter que me mandar um atestado médico, ok? Associado com a anamnese, um atestado médico para me ter garantia que você não tem nenhuma particularidade que eu posso, vamos dizer assim, botar para andar no treinamento e você vai aguentar e não vai bater o motor, que isso é um risco, né? E o último passo nesse módulo de preparação é a gente agendar essa consultoria individualizada. Esse bate-papo vai ter um bate-papo com cada um que quiser virar aluno dentro desse sistema de consultoria, certo? Então, módulo 1, fortalecimento muscular. Primordial para o fortalecimento muscular, né? O que eu vou conseguir através disso? Controle dos movimentos da luta, né? Isso vai melhorar expressivamente. Postura fortalecida. Todo mundo sabe que na luta tem posturas pré-determinadas e quem não consegue se manter posturado vai perder. Evitar desequilíbrios desnecessários, que isso gera impacto, que gera lesão. Fadiga desnecessária. O cara tá sempre fadigado, tá errado, tem alguma coisa errada. Se você só vive cansado, tem alguma coisa errada. E excesso de treino, que é o principal. O direcionamento não permite o excesso de treino. Tem que fazer a base para preparação, que isso aí é o contexto que eu uso de atleta profissional para o atleta amador. A base do treinamento. Isso faz uma diferença, é quase tudo. A base do treinamento. Não pode ser negligenciada a base do treinamento. É o alicerce do corpo que a gente vai construir nessa base de treinamento. Então, o que vai entrar no módulo 2? Desenvolvimento físico. Já falou isso, só que eu vou abordar aqui. Aumento de força máxima e relativa, potência muscular, velocidade e resistência. E aí, galera, primeiros resultados expressivos, reais. Você não é mais aquele cara nível baixo, que não consegue disputar, não tem força. Aí você já vai ter uma força real e vai conseguir disputar na vera. Módulo 3, ajuste metabólico. Esse aí é mais na frente, né? É lá no planejamento, lá na frente. É o período competitivo, é onde vai melhorar o gás, que o povo diz, que é a questão do condicionamento geral. Você já passou pelas duas principais etapas, que eu julgo o fortalecimento e o desenvolvimento, as principais etapas. É o ajuste do treino técnico em relação ao tempo de luta, né? E a associação do treino de preparação física com o treino técnico. Isso é muito importante, que isso vai te favorecer uma recomposição, uma boa recuperação intra-treino. Dentro do treino você vai ter uma excelente recuperação em fazer combates consecutivos, né? Assim como na competição. Você compete, luta uma, então vai ter que descansar para lutar outra. Se você não tiver com ajuste metabólico adequado, você vai cansar na primeira e não vai lutar bem na segunda e já era competição. Você só participou, você não competiu. Falar um pouquinho aqui do bônus, né? Corinho, o que seria o bônus nesse programa todinho? O que seria o bônus? O bônus são as aulas ao vivo, uma vez por mês, né? A primeira, mais uma vez, vou reforçar, é terça-feira, o mesmo horário, 8 horas da noite.
novos conteúdos, que isso aí vai ser gerado de acordo com a demanda do grupo fechado, né? A questão de dúvida de vocês, a interação, e eu vou tendo feedback e gerando novo conteúdo, galera. Agora é meter marcha na BR e o carro vai andar a milhão. Gravação das aulas ao vivo, comunidade fechada no Facebook, tira dúvida, conectando-se com outros atletas. Tem uma galera gigante de fora de Natal, isso me surpreendeu, fico muito agradecido e a responsabilidade aumenta. Isso vai gerar uma interação. O cara lá da Bahia vai estar treinando de uma forma parecida com o que você treina aqui em Natal. Isso vai gerar dúvidas e parceria. É normal e é satisfatório. Com isso vai aumentar o feedback para mim, que eu vou ter como planejar melhor essa questão dos conteúdos das aulas ao vivo. Bota só uma rápido, de gentileza. Módulo bônus. Aulas de alongamento com foco na flexibilidade. Não estimule a sua força ao máximo sem estimular a sua flexibilidade. As duas coisas têm que andar junto, força e flexibilidade. O treinamento de força, assim como de jiu-jitsu, que a gente faz muita força, a gente gera muita contração muscular, o que gera encurtamento. Então é a flexibilidade que vai prevenir essa condição de encurtamento, que também é o desencadeador de lesões, né? Resumindo, plano de treinamento: depois da entrega da anamnese, exames necessários, mais sessão de consultoria individualizada, curso detalhado, que é o que você vai aprender e como você vai fazer esses exercícios, né? Em 3 etapas, de forma correta da execução dos exercícios, acessado por 1 ano. Então, assim, quem virar aluno vai ter 1 ano em relação a isso. Bônus de aulas e estratégia de treinamento. A primeira aula do dia 19 é ao vivo e vai ser aberta, porém vai ficar gravada só para quem já for aluno, né? O módulo bônus vai ser nas aulas mensais e aulas ao vivo e gravação das aulas. Então, além de você ter a oportunidade de assistir ao vivo, você vai ter a oportunidade maior de não poder assistir ao vivo e ter aula gravada. Quem for aluno vai ter aula gravada. E o outro bônus é essa condição das aulas de alongamento com foco na flexibilidade, né? Aí, Coringa, me diga agora o próximo passo. Aí o próximo passo eu vou perguntar a vocês. Vocês acham que uma anuidade de toda essa estratégia ia valer quanto? Quanto isso poderia valer? Eu vou explicar para vocês agora na consultoria tradicional que a gente fazia antes e como é que vai ser. Então, assim, plano de treinamento mais consultoria, anota, 2.400 por ano. Curso completo de preparação, só o curso das aulas, mais 1.200. Aula ao vivo, gravação das aulas, escreve, 2.400. Aulas de alongamento, direcionamento para flexibilidade, R$500. Total em 1 ano que você ia investir. Você iria investir em 1 ano se não fosse nessa condição do jiu-jitsu explosivo. Somou 6.500 por ano, uma anuidade. Mas não se preocupe que vocês não vão pagar nem a metade disso. Quem tiver o interesse real e o comprometimento em seguir o nosso passo a passo. Você vai ter em suas mãos o equivalente a R$6.500, vai ter a oportunidade de fazer uma mudança de chave em relação à sua condição real, né? Física atual, física e psicológica, porque quando a gente melhora o físico, melhora o psicológico. Então, assim, você vai precisar fazer o investimento de apenas 12 parcelas de R$ 99,70 por mês, para o planejamento de treino por 1 ano em 2 blocos de 6 meses. Preste atenção. 12 de 99 para 1 ano de prescrição, com todos esses bônus que eu falei anteriormente, em 2 blocos de 6 meses. Primeiros 6 meses, as primeiras referências, fortalecimento muscular, desenvolvimento físico, aquela questão. Ah, Coringa, tem outra opção? Tem outra opção. 12 vezes de R$ 69 para
6 meses de prescrição, em 2 blocos de 3 meses. Beleza? Mais uma vez, atenção, preste atenção. Aqui não é um curso de receita. Quem é meu aluno presencial sabe que eu não tenho interesse em quantidade. O meu interesse é qualidade. Nós temos um passo a passo, um desenvolvimento físico, técnico e físico de qualidade, galera, onde eu quero realmente melhorar a condição atual de vocês e permitir que vocês treinem um jiu-jitsu de qualidade. Não tô aqui para ensinar jiu-jitsu para vocês, não. Eu tô aqui para ensinar vocês como vocês vão ter um desenvolvimento físico satisfatório. É uma consultoria, né? É uma consultoria propriamente dita. Então, assim, as vagas são limitadas, não é uma demanda assim, vai vender 50. Não vou vender 50 consultorias nessa primeira. Eu não tenho interesse, porque eu tenho uma rotina estabelecida no presencial, que são meus alunos, e a maioria são alunos muito antigos, e eu tenho muita responsabilidade e respeito em torno disso com essas pessoas. Então, se for para tirar meu foco e eu baixar a minha qualidade do trabalho no presencial, eu não vou ficar no online. O online é para me conseguir promover mais para pessoas que não são aqui de Natal. Então, assim, eu tenho tanta certeza que a parada funciona que você vai ter o resultado aplicando meus métodos que tem as garantias, né? É tudo no passo a passo, é tudo planejado aqui, galera. Ninguém tá aqui para brincar, não. Eu não tô aqui para brincar, não. Tô aqui para trabalhar. Então, assim, dentro desse passo a passo, desse investimento, a gente tem 2 garantias. Não é só uma garantia, não. 2. Primeira garantia. Se por qualquer motivo você não se sentir satisfeito, você tem 30 dias para pedir o reembolso. Ok? A fila vai andar e a gente pode se encontrar mais na frente, não tem problema nenhum, não. Você tem 30 dias para pedir o reembolso na primeira garantia. Essa é a primeira garantia. Não vou perguntar o motivo, não vou questionar, é um direito seu, enquanto cliente, né? A lei exige 7 dias de garantia, eu estou dando 30, beleza? Segunda garantia, essa é para chutar o balde. Segunda garantia, você vai ter 90 mais 500. A galera aqui não tem juízo, não. Presta atenção. 90, eu tenho certeza absoluta que você vai atingir o desempenho de excelência. Senão eu não ia lhe oferecer isso agora como garantia, não. Presta atenção, galera. O que é 90 mais 500? A gente tem, se em 90 dias você assistir todas as aulas, aplicar o sistema de treinamento e você não ganhar força, e não conseguir treinar pesado, que isso é um complicador. A galera acha que tem que treinar leve e muita repetição. Você tem que treinar pesado. Então, se em 90 dias você não conseguir começar a treinar pesado e ganhar força, eu sei que eu vou receber o feedback de todo mundo. Coringa, eu estou muito mais forte. Farei uma nova consultoria custo zero, de mais 90 dias. A nossa consultoria é amarrada em 3 meses. Eu não faço consultoria mensal, eu só faço consultoria trimestral, porque se refere ao planejamento técnico. Então, a gente vai ter mais 90 dias para você tentar tudo novamente, sem custo. Coringa, do mesmo jeito. Se mesmo depois de aplicar esse novo plano de mais 90 dias de treinamento, assistindo às aulas e fazendo tudo como deve ser feito, a gente vai estar em contato no grupo fechado, e você não tiver o resultado, eu devolvo o seu dinheiro do plano mais R$500, tá bom? Tá pouco? Ou seja, 6 meses para ter resultado ou R$500 a mais no seu reembolso. Valor do investimento mais R$500. Essa é a condição da segunda garantia. Talvez você diga, calma, deixa eu terminar. Talvez você diga, calma, eu não tenho dinheiro, né? Aí eu volto, isso é uma condição de planejamento. Aí eu pergunto, quanto tempo você já gastou de lá para cá com preparações, com planilhas que o professor libera de imediato o pagamento e não teve resultado nenhum? Bote isso no papel aí, do lado das custas que eu passei para você agora. Investimento em preparação que não me resultou em nada, bote esse valor.
Quanto dinheiro você já perdeu por causa de lesões causadas por super treinamento? Porque lesionou, tem que comprar remédio. Lesionou, tem que ir no fisioterapeuta. Lesionou, tem que ir no médico. Se não tiver plano de saúde, é consulta particular. Tudo tem custo e tudo é caro. Quanto você paga por mês numa academia iradíssima de rede, que o atendimento é uma porcaria. O termo é esse, o atendimento é uma porcaria. Ele tem uma receita lá que você vai preencher uma anamnese num computador e o computador vai passar seu treino. O computador lhe conhece? Ele está lhe vendo? Né? Então preste atenção o que é que eu estou falando para vocês. Você tem duas garantias, risco zero. Quanto vale a sua saúde e o seu desenvolvimento físico relacionado à melhora do seu desempenho? Quanto vale? Talvez você diga, não tenho tempo. Esse é o pior do tempo. O tempo é pior do que não ter dinheiro, porque o tempo se relaciona com a prioridade, né? Há quanto tempo você treina sem resultado? Há quanto tempo você treina, você faz a sua preparação aleatoriamente e diariamente? No nosso sistema de treinamento, a preparação física não é feita diariamente. Ou são dias intercalados, ou são dias tipo 2-1. Eu treino 2 dias e descanso 1. Tem que ter estímulo e descanso. Galera, o treinamento, o exercício físico funciona como estímulo e resposta. Né? Estímulo e adaptação. A gente tem que fazer o estímulo para receber a adaptação. Então, assim, será que vale a pena você estar usando seu tempo treinando todo dia tudo que você pode treinar de maneira aleatória sem ter resultado, né? Então, será que não vale a pena você usar o seu tempo de uma maneira que te dê mais resultado e melhore a sua condição atual, principalmente a sua saúde? Quem faz a etapa do fortalecimento muscular no detalhe, a primeira coisa que ele melhora são indicadores de saúde. Isso não tem preço, beleza? Isso não tem preço. Então, agora, você tem uma escolha. Continuar fazendo as mesmas coisas que tem efeito e com isso ter os mesmos resultados, né? Você pode procurar você pode procurar manter por conta própria, pesquisar YouTube, as dicas dos blogueiros do Instagram. Eu não dou dica, eu dou orientação, eu sou um profissional, beleza? Procurar fazer por conta própria e demorar muito mais para você ter algum ou nenhum resultado, né? Ou aplicar um método de treinamento já comprovado e alcançar o seu jiu-jitsu de excelência no sentido de ter um bom desenvolvimento físico, desenvolver suas qualidades físicas e ter resultado de verdade, galera. Ok? Então, assim, quer perder tempo? A opção é sua. Eu lhe aconselho a não perder mais tempo. Beleza?